Olá! Hoje nós vamos falar sobre revoluções na Inglaterra, conteúdo do 8º ano. As revoluções inglesas, uma série de revoluções ocorridas no século XVII, que dão início a uma nova forma de administrar na Inglaterra. Para isso, nós vamos corrigir os exercícios. Durante a Guerra Civil na Inglaterra, Oliver Cromwell participou da captura e do julgamento do rei Carlos I. O período em que Cromwell dirigiu a Inglaterra ficou conhecido como República Puritana, que é iniciada com a chamada Revolução Puritana, quando tem uma briga entre a Igreja, o Estado e a Igreja, o Parlamento e o governo. Inicia uma separação direta entre a monarquia absolutista e a sociedade inglesa. Olha aí os principais grupos, os grupos sociais, como é que a sociedade, quem apoiava o rei e quem apoiava o parlamento. O rei, a alta nobreza e uma burguesia comercial que era ascendente na Inglaterra, e os católicos e anglicanos. Lembrando que esse processo revolucionário da Inglaterra no século XVII, ele é resultante também ainda como ecos da reforma protestante, já que a Inglaterra, o Henrique VIII, quando ele declarou a religião anglicana como oficial, ele criou um documento também determinando que o Estado passasse a administrar também a religião. Então, a Inglaterra cria uma monarquia com poderes políticos e religiosos também, fortalece esse absolutismo monárquico. E isso vai acirrar durante muito tempo a história inglesa, uma relação entre política e religião. Por outro lado, o parlamento inglês ele era formado por uma burguesia comercial, uma burguesia que estava enriquecendo com a atividade comercial, mais a gentry e os homens. A gentry era uma parte da nobreza que ascendeu ainda uma nobreza rural, do campesinato, e a gentry era uma pequena parte da burguesia menos favorecida inglesa. Isso termina esse processo revolucionário. Oliver Cromwell inicia a Revolução Puritana e inicia o seu governo, que depois é finalizado lá com a outra revolução, que é a Revolução Gloriosa. Vamos lá para a segunda questão. A segunda questão tem um texto falando das características do governo de Cromwell. Logo após a Revolução Puritana, Cromwell assume o governo na Inglaterra, e aí ele toma várias medidas, né? Como hábil militar que ele era, um hábil administrador, ele vai, dentre algumas das medidas dele, sufocar os conflitos entre católicos e protestantes, principalmente na Irlanda e na Escócia, duas regiões que fazem parte hoje da chamada Grã-Bretanha, da região inglesa. Ele fez reformas no exército, principalmente com a característica de fazer a nomeação, a titulação dos membros do exército. Ele cria um caráter mais justo para fazer essa administração, que era uma reivindicação do exército que o apoiou durante a Revolução Gloriosa, e estabeleceu os famosos atos de navegação. Ele também dividiu a Inglaterra em províncias, em regiões administrativas. Esses atos de navegação, eles deram à Inglaterra um poder muito grande. Foi uma espécie de decreto do governo, onde Cromwell determinou que toda a atividade comercial, todos os navios que tentassem sair com mercadoria, que chegasse na região da Grã-Bretanha, País de Gales, Inglaterra e Escócia, na região toda, na ilha toda, fossem navios ingleses, ou seja, através dos atos de navegação, Cromwell garantiu um monopólio comercial e de transporte pela marinha inglesa. Esses atos de navegação resultou futuramente no fortalecimento da marinha inglesa, que ficou a melhor entre os séculos XVIII. Inclusive, era a marinha inglesa que transportava produto, mercadoria e muitos escravos aqui para o Brasil durante a colonização portuguesa. E os atos de navegação também fez com que a Inglaterra conseguisse se fortalecer e criar uma estrutura tanto marítima como econômica que favoreceu a Revolução Industrial posteriormente, lá no metade do século XVIII. Terceira questão. Durante a Revolução Puritana, dentre esse conflito, existiram dois grupos para apoiar a Revolução, os niveladores e os cavadores. Os niveladores, eles fizeram uma separação, eles exigiam uma separação entre a Câmara dos Lordes, que era a parte mais privilegiada do parlamento inglês, e a Câmara dos Comuns, que era a parte menos privilegiada. Eles defendiam também o direito de voto a todos os homens e a liberdade religiosa. Os homens tivessem direito de escolher. Detalhe, não era pedido ainda para a participação popular, a participação do voto feminino, era exclusivamente o voto masculino.
Eles reivindicavam também o fim do dízimo, que as igrejas cobravam, principalmente a igreja anglicana, que cobrava esses dízimos, e dos monopólios comerciais para poder favorecer a burguesia comercial. Pediam também o direito à propriedade privada, bem como a proteção dessa propriedade privada, para evitar que essas propriedades fossem invadidas. Por outro lado, os cavadores, um outro grupo, eles eram grupos rivais dentro da estrutura da sociedade e do governo inglês. Os cavadores, eles eram mais radicais, eles exigiam uma reforma agrária profunda para acabar com os latifúndios ingleses, porque a maior parte da população não tinha condições e não tinha terras para morar, para sobreviver. Eles vão pedir também o confisco das terras da igreja, tanto católica como protestante, que tinha muita terra, então, para poder fazer a reforma mais justa, como também a distribuição dos grandes proprietários e que essas terras confiscadas durante a reforma agrária, elas fossem redistribuídas aos pobres e que os pobres pudessem sobreviver nessas terras de forma mais justa e igualitária. Pois bem, na quarta questão, tem um texto falando da Declaração dos Direitos, a famosa Declaração de Direitos, o Bill of Rights. A declaração foi criada por Guilherme de Orange durante a Revolução Gloriosa, imposta, e a Declaração de Direitos, vocês podem olhar aí no trechinho, o documento, ela tem como base o pensamento de John Locke para garantir a ideia, os direitos, a participação popular, a garantia do que hoje nós chamamos de direito civil dentro da monarquia inglesa. O que não é característica da Declaração dos Direitos, a liberdade religiosa aos cristãos, exceto aos católicos. Isso não faz parte. A Declaração dos Direitos, elas priorizaram muito mais os direitos civis, os direitos políticos, os direitos de sociedade. Certo? Na quinta questão, para falar da Revolução Gloriosa. Revolução Gloriosa, por que esse nome? Porque foi uma revolução pacífica, ela tem duas características, já na segunda metade do século XVII, né? 1688. Por que o nome de gloriosa? Ela é pacífica, ela não tem tantos conflitos, tantos problemas, e ela termina também acabando com o absolutismo monárquico, já que ela cria o poder parlamentar. Desde então, até hoje, a Inglaterra é uma monarquia parlamentar. Existe rei e parlamento, como no caso hoje, a rainha e o primeiro-ministro, que é quem toma as decisões administrativas. Em relação à Revolução Gloriosa, a alternativa correta seria a letra E, onde estabeleceu a supremacia do poder parlamentar sobre o poder monárquico, justamente o que eu acabei de falar. Impôs limites ao absolutismo monárquico. O governo agora na Inglaterra, após a Revolução Gloriosa, ele é dividido entre monarquia e parlamento, ou seja, uma monarquia parlamentar. Existem então decisões tomadas entre o rei e o parlamento, certo? Por hoje é só. As nossas atividades, até uma próxima aula, onde nós vamos discutir, dar continuidade ao conteúdo de história. Até mais.